Bem, dando sequência então ao nosso estudo dos cânones de Dort, chegamos no último capítulo, chegamos no capítulo 5 da doutrina, onde estaremos encerrando, né? Serão 2 aulas que faremos agora juntas, e ela então encerra essa série sobre os cânones de Dort. Lembramos que no vídeo 1, na aula 1, fizemos uma introdução sobre a questão histórica que deu ocasião aos cânones de Dort, a situação que estava a Holanda na época, né, a nação, e também o que provocou a necessidade do sínodo, né, foi o professor Jacobus Arminius, né, conhecido como Jacó Armínio, que na sua série de sermões sobre Romanos 5 destoou um pouco, né, dando início aí uma nova versão doutrinária. Então, nos primeiros vídeos, nas primeiras aulas, está registrado ali, né? Aqueles que não acompanharam o primeiro vídeo podem assistir o primeiro vídeo, né, e depois assistirem na sequência, tá? Hoje vamos entrar no capítulo 5 da doutrina, que é o último capítulo. E para isso quero convidar os irmãos para a leitura na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1. Leremos a partir do verso 1. No 5º capítulo da doutrina, nós estudamos na segunda aula a estrutura dos cânones de Dort. Como que eles rechaçaram os 5 pontos do arminianismo, né, dos demonstrantes, através de 5 capítulos, em cada capítulo mostrando uma doutrina, um aspecto, né, da doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. E no 5º capítulo vai abordar a questão da perseverança dos santos. Muito importante para nós entendermos, porque, em geral, quem olha superficialmente para a doutrina da soteriologia bíblica, né, doutrina da salvação, vai dizer, então, se a pessoa é eleita, ela vai poder viver em pecado, porque já está eleito mesmo e tal, né? Não, existe a perseverança dos santos que faz parte, né, dessa doutrina. Então, ao estudar, não é só eleição e predestinação, né? É graça limitada, é perseverança dos santos, ou seja, é a doutrina completa, tá? Senão ela fica mesmo sem sentido, né? Então temos que estudar ela por completo, tá? E nós sabemos que a Bíblia fala a respeito de perseverar para ser salvo, né? Então, aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Desenvolver a vossa vocação e eleição. Esses versículos nós conhecemos, os arminianos também conhecem. Mas eu quero tratar aqui, antes de nós olharmos o 5º capítulo da doutrina, a perseverança dos santos por um outro aspecto. Não a ordem do santo mesmo perseverar, como esses versículos que eu disse. Aquele que perseverar até o fim será salvo, desenvolver sua eleição e vocação, né? Mas da perspectiva de Deus mantendo o eleito na perseverança, né? Da perspectiva de Deus operando esta perseverança no coração do eleito. Então, para isso, eu quero chamar a atenção, né, para nós tentarmos ver aqui esta ação de Deus no Novo Testamento, no ministério de Cristo e no Antigo Testamento. E para a gente começar, quero olhar aqui a primeira carta de Pedro, capítulo 1, leremos a partir do verso 1. Pedro, eu vou lendo e comentando um pouquinho. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos. Assim como nós vimos na última aula, né? Não sei se foi na última aula, na aula anterior, na carta a Tito, né? Capítulo 2, verso 11, diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Um versículo que os arminianos usam, né? Mas olhando o contexto, nós vamos ver que a carta é dirigida aos eleitos. E aqui também está dirigida aos eleitos, né? Aqueles que eram forasteiros da dispersão, né? Então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia,
eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Esse versículo aqui, o 2, os demonstrantes, né, e os arminianos atuais usam muito também, dizendo: então, foram eleitos segundo a presciência de Deus. Então, eles entendem esse versículo da seguinte forma: Deus previu quem iria aceitar e elegeu após o homem aceitar, né? Na verdade, esse versículo aqui está muito longe de falar de previsão. Aqui está falando do conhecimento antecipado, não é uma previsão. Deus tem um conhecimento de todas as coisas, né? Então Deus não precisa esperar os eventos acontecerem para Deus tomar ciência, ser notificado de algo. Deus simplesmente sabe de todas as coisas antes dele mesmo formar o universo, tá? Quem prevê, quem precisa prever é quem não sabe. Quem não sabe que precisa tentar prever alguma coisa. Deus sabe todas as coisas, né? Tá bom? Então aqui é apenas a questão da onisciência, ou seja, o ato de ter conhecimento de tudo, inclusive do futuro, né? E aqui diz que esta eleição, né, é em santificação do Espírito para a obediência. Então, não são eleitos para viverem em pecado, como as pessoas insinuam, mas são eleitos para viverem em obediência a Deus. E nós vamos ver, né, na sequência aqui desse estudo, se Deus nos permitir, que o próprio Deus fala por isso. O homem, ele pode cair em pecados graves. O eleito, ele pode cair em pecados graves. Ele tem que vigiar e orar. Ele pode cair em pecados graves. Mas Deus o manterá, e um dia ele ouvirá novamente a voz, se retratará e voltará, né, a desenvolver a sua eleição e vocação em obediência. Verso 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, aqui já foram 3 versículos da introdução a essa carta. Nos 3, nós já vimos aqui que a carta para os eleitos são eleitos segundo a presciência de Deus para obediência e santificação. E aqui no versículo 3 ainda aprendemos um outro detalhe muito importante dessa doutrina, que aqui não diz que nós nos regeneramos, aqui não diz que estes eleitos forasteiros da dispersão, eles se regeneraram. Eles se regeneraram, mudaram as suas vidas e começaram a seguir a Cristo. Não é isso que está dizendo. Aqui está dizendo que Deus os regenerou. Deus nos regenerou, ou seja, uma ação de Deus. Veja novamente o verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou. Então, nós não nos regeneramos, mas Deus nos regenerou. Então, eu tenho ao longo desse estudo aqui mostrado para os irmãos que o pensamento dos arminianos e dos demonstrantes, né, que eram arminianos, eles ferem inclusive a gramática, porque aqui está dizendo que algo externo a nós nos regenerou, que no caso está dizendo Deus nos regenerou, né? E não que nós tomamos a decisão por nós mesmos, uma escolha totalmente nossa, e nós nos regeneramos para seguir em frente. Nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora olha só, para quê, né? Para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Então veja, sem corrupção, sem manchas, sem murchar, e reservada nos céus para esses eleitos. Você está vendo que uma doutrina, quando você lê com bastante atenção a questão doutrinária por completo, é por isso que eu sempre falo, é muito difícil explicar para as pessoas, né, a doutrina da salvação numa simples conversa, ou num debate, ou coisas assim. Mas se você fizer um estudo dessas passagens, observando
os detalhes, você vai ver que de fato a salvação pertence a Deus, como diz Jonas 2,9, né? Na oração que ele estava. A salvação pertence a Deus. Então, nós vemos aqui sempre uma ação de Deus, né? Para nós outros, uma esperança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Ou seja, esses eleitos são guardados pelo poder de Deus. Vocês estão vendo como é segura a doutrina da salvação? A doutrina da salvação, ela não depende da fabilidade humana. O homem é muito falho. Se dependesse do homem, essa doutrina, nenhum se salvaria. Nenhum. Porque todos nós estamos sujeitos ao erro, né? Mas aqui nós vamos vendo aqui sempre uma ação de Deus para uma herança incorruptível, sem mácula, inacessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação, preparada para revelar-se no último tempo. Agora olha só, isso aqui nos traz tanto consolo, tanta segurança, tanta gratidão a Deus, por nós sabermos que nós não conseguiríamos, se não fosse essa ação de Deus. Irmãos, falando assim, talvez até ofenda alguém, né? Não é a intenção, mas talvez ofenda. Mas falando uma linguagem bem clara, seria até uma grande prepotência o homem sentir-se capaz de salvar-se, de manter-se salvo, de fazer a escolha sobre Cristo, né? De perseverar na fé, né? Não, nós perseveramos porque Ele nos guarda e nos mantém eleitos, né? Ele nos elege e nos mantém nessa salvação. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, é sempre a ação de Deus. Quando nós trocamos a ação de Deus para colocarmos uma ação do homem, nós passamos a pensar como os pagãos. Porque todas as outras religiões são esforços do homem alcançar a Deus. Apenas o cristianismo revela o Deus que vai em direção ao homem, veio buscar e salvar o perdido, enviou o próprio Filho. O Filho abriu mão, né, da glória de ser Deus para vir e buscar, morreu pela sua igreja para salvar o seu povo, né? Se chama Jesus por ser o salvador do seu povo. Então, quando nós tiramos isso, nós descaracterizamos a fé cristã e nos unimos a outras religiões que são esforços do homem em alcançar a Deus. Eu escolho, eu faço, eu persevero, eu me mantenho, quando na verdade nós tiramos toda a soberania de Deus nessa doutrina da salvação. Deus é soberano em todas as doutrinas, em tudo Deus é soberano. Agora, nós podemos exultar nisso, verso 6: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então aqui nós vemos que Deus, Ele guarda, e muitas vezes para manter o cristão na fé, Deus envia tribulações, situações que muitas vezes trazem provações para nós, né? A palavra de Deus diz que Deus açoita aqueles que Ele ama, e é nessas tribulações, nessas provações, que nós vamos desenvolvendo a nossa fé. É assim que se desenvolve a fé, passando pelas tribulações, porque se nós não passássemos por algum tipo de carência, dificuldades, tribulações, a vida seria fácil demais. E seria fácil demais manter uma fé, né? Como a vida ela propõe do próprio Deus provações e tribulação, isso é que está fortalecendo a nossa fé. Então, irmãos, não percam as esperanças, não desfaleçais quando passarem por alguma tribulação. Porque a tribulação ela é uma bênção para nós, e ela vai forjando o nosso caráter cristão cada vez mais,
aumentando a nossa fé. Tenha perseverança nos momentos de turbulência na vida, né? E confie totalmente em Deus, porque Ele que está operando essas coisas. Para louvor, isso aí vai redundar, né? Como mesmo apurado por fogo, redunda em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, há mais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, veja que é um cuidado de Deus, uma operação de Deus, que muitas vezes permite, né, uma tribulação, alguma coisa na vida da pessoa, para que a pessoa busque mais a Deus muitas vezes, né? Por isso que na tribulação nós não podemos desfalecer as mãos, ao contrário. Nas tribulações, quanto mais cedo nós nos submetermos a Deus, orarmos, buscarmos a Deus, mais cedo ela passa. Quando havia aquela tempestade, né, onde os apóstolos estavam no barco e Cristo veio andando sobre as águas, e Pedro começou a andar também, e Pedro afundou. Quando Cristo tirou Pedro da água, né, socorreu ele, e eles voltaram para o barco, imediatamente passou a tempestade. Então, Deus não tem prazer nas tempestades na nossa vida, mas quando a lição é completada em nós, a tempestade passa, a turbulência passa. Então, persevere e confie totalmente em Deus, tá? Eu quero também, irmãos, ver algumas coisas aqui do Antigo Testamento com os amados irmãos. Convido a todos para a leitura aqui em primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Vamos ver um pouco da perseverança dos santos no Antigo Testamento. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 16. Veja que a partir do verso 7. Naquele dia foi que Davi encarregou pela primeira vez a Asaf e a seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Aqui está falando aqui de atos de culto, quando Davi introduziu os músicos no culto. Quando Davi introduziu os músicos no culto, ele mandou cantar salmos, no culto, né? Ele convidou Asaf e mandou cantar esses salmos. Os salmos são palavras de louvor, e este capítulo de Crônicas vai mencionar salmos, né? E aqui, nesse momento aqui, quando ele introduz os salmos na liturgia do culto a Deus, ele ordena a perseverança. E ele fala aqui, ó, no verso 10 e 11: gloriai-vos, no verso 9 a 11: cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor, buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. É assim que se persevera, é assim que a pessoa persevera. Não há perseverança em quem abandona a comunhão de culto, não há perseverança em quem não se reúne com os santos para cultuar a Deus, mesmo que essa pessoa mantenha uma crença em Deus, ela não está perseverando, ela se afastou, ela saiu da comunhão, ela deixou o povo de Deus, ela abandonou o local do culto. Mesmo que ela fale, não, mas eu oro em casa, eu canto louvores em casa, eu leio a Bíblia em casa, ainda assim ela não está perseverando, porque ela simplesmente abandonou o que Deus determinou como ato litúrgico do seu culto. Então a perseverança, ela começa em primeiro lugar, a primeira coisa é a pessoa
cultuar o seu Deus, buscar a sua presença perpetuamente. Essa é a primeira questão, tá? Que nós vamos vendo aqui desde o Antigo Testamento. Também quero convidar os irmãos, Deuteronômio, capítulo 30, verso 6. Vamos começar a partir de agora, olhar alguns versículos rapidamente, onde nós vemos Deus providenciando essa perseverança no homem. Tá? O homem, ele deve esforçar-se, mas é Deus que está com ele, fortalecendo para que ele consiga fazer isso. Se ele regredir, o que a Bíblia diz lá, o autor Hebreus fala, se ele retroceder, não se compraz nele a alma de Deus. A alma de Deus não se compraz com aquele que retrocede. Mesmo que ele decida sozinho na casa dele ler a Bíblia, fazer oração, cantar louvores, cantar salmos, se ele retroceder, não se compraz, Deus não se compraz. A alma de Deus não tem prazer naquela pessoa e retrocedeu. É isso que a palavra de Deus diz. Veja Deus operando essa perseverança. Deuteronômio 36. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma, para que vivas. Se abandonar essa palavra de Deus, não haverá vida. Pode ter vida física pode ter, mas não terá vida espiritual. E aqui está falando da pessoa e da sua descendência. Aqui é a circuncisão e o batismo. E está dizendo aqui, ó, o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para que vivas. Se retroceder, a alma de Deus não se compraz com a alma daquele que retrocede. Se o eleito, ele fala, eu quero permanecer, ele vai permanecer, porque Deus é que está operando essa perseverança nele. Está dando para entender, irmãos? Uma ação de Deus, tá? Então nós devemos falar, sim, eis-me aqui, tá? Ezequiel 36, 27, também gostaria de analisar aqui com os irmãos. Ezequiel 36, 27. Porei dentro de vós o meu espírito, note aqui, esse espírito com letra maiúscula, tá? Então, veja que o Espírito Santo estará operando o eleito de dentro. Não é um fenômeno que vai tomá-lo em dia de culto e ele vai começar a rodopiar, cair, bater a cabeça, falar palavras incompreensíveis, dançar. Não é um fenômeno assim, externo, mas é algo interno. Então, o avivamento não é um fenômeno externo, que no dia do culto ele vai ficar lá fazendo coisas estranhas. O avivamento é algo interno e vai transformar esse avivado em luz da terra e sal do mundo, sal da terra e luz do mundo. Vai transformar o avivado nisso. Além dele ter luz de Cristo, ele será luz para indicar para os demais. E aqui está assim, ó: porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e observeis. Agora olha só, o que diz aqui? Farei, eu, Deus, não eu, né? Mas Deus está dizendo, né? Farei, Deus está dizendo, farei, porém eu colocarei o meu espírito em você. Não é você que aceita ou deixa de aceitar o meu espírito. Eu vou lá e coloco o meu espírito em você. Porei dentro de vós o meu espírito, uma ação efetiva, imperativa. Porei dentro de vós o meu espírito e farei. Eu vou providenciar, eu vou fazer com que você ande nos meus estatutos, guarde os meus juízos e observeis. Vocês conseguem perceber como é possível o eleito perseverar? Porque é Deus operando. E como é grave o afastar-se e abandonar. Como é grave. Deus dando todas essas condições, o homem ainda obstinadamente fala, não, eu prefiro o pecado. Eu prefiro viver sem essas orientações. Estou determinado a negar e não querer e não fazer isso. Então veja como isso é incompatível, né?
Se é Deus que está operando, certo? O eleito que não está querendo seguir isso, deve quebrantar-se e clamar a Deus para que o próprio Deus opere essa situação, a fim de que sua alma não se perca eternamente. Porque senão, não será eleito. Não será um eleito. Ele tem que clamar a Deus e falar: Senhor, eu creio na sua palavra, e é o Senhor que opera essa fé em mim. Eu preciso deste teu avivamento em mim, para que eu consiga perseverar na fé. E também aqui, irmãos, Jeremias 32, 40. Veja só. Jeremias 32, 40. Mais uma vez, né? Farei com eles aliança eterna. Agora olha só. Segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se aparte de mim. Então, olha só, como que é de fato Deus que opera essa fé. A nossa tendência, eu creio que todos os eleitos, todos os cristãos, pelo menos uma vez na caminhada, ou várias até, sentir inclinações para afastarem-se, para esfriarem, para todos. O ser humano, enquanto ele está ainda neste corpo, ele está inclinado para o mal. Deus, ele opera esta fé, mas Deus ele não impede totalmente que o homem ainda não tenha resquícios da queda, né? Então nós estamos sujeitos a erros e tribulações, e muitas vezes pensamos coisas, em fazer coisas que desagradam a Deus. No entanto, Deus providencia, Ele opera esta fé no coração, né? Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Então, o que nós temos que fazer nesses momentos quando passarmos por tribulação, é orarmos, tá? Vamos ver aqui rapidamente no ministério de Jesus, a perseverança dos santos. Vimos alguma coisa aqui no Antigo Testamento, né? Vamos ver aqui no ministério de Jesus, João 5, 24. Evangelho de João, capítulo 5, verso 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Então olha só, aqui, a perseverança, quando Cristo ele vai ensinar essa perseverança, ele vai falar, primeiro, daquele que recebeu o Evangelho. Não daquele que sonhou com Cristo, que assistiu série de televisão com Cristo, que o ator lá representava Cristo, e que viu a novela lá com Cristo. Não. Aquele que ouve a palavra legítima, o Evangelho. Aquele que ouve essa palavra. Porque Deus, aprove a Deus operar a fé no coração do eleito através da palavra, que é a mensagem, que é a notícia. Certo? Então, este que ouve a palavra, é verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não a morte eterna no inferno, que vai ser eterno também, mas aqui está falando de vida. Vida eterna. A morte que eu digo é consciência, mas afastamento total de Deus, morte espiritual, afastamento total de Deus. E aqui está falando de vida, viver na santificação com Deus. Em verdade vos digo, no original é amém, amém. Amém, amém, aletheia. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, não há mais condenação, não vai ter sentença para essa pessoa, mas passou da morte, pois estávamos todos mortos em delitos e pecados, para a vida. Veja aqui, capítulo 6, nós lemos, acho que na segunda ou terceira aula, mas vamos ler de novo, 6, 39 e 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu os ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai
é que todo homem que vir o Filho e nele crer tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no outro dia. Então nós vemos aqui que aquele que ouve a palavra e crê é alguém que Deus enviou a Cristo. E a verdade e a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então, aquele que vai ouvir a palavra e que vai crer no Evangelho é aquele que o próprio Deus operou isso. O próprio Deus enviou aquela pessoa para Cristo. E Cristo então vai vivificar aquela pessoa, e essa pessoa não se perderá. Ela perseverará na sã doutrina. Ela vai perseverar na sã doutrina, essa pessoa. Mesmo tendo essa inclinação, um certo esfriamento, às vezes pensa, eu vou abandonar tudo, vou mudar, vou fazer diferente. Muitas vezes a gente pensa isso, né? Irmãos, nós somos seres humanos, nós herdamos a queda, né? Então isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, porque isso aqui é algo que aflige a todos nós, né? Mas o próprio Deus está operando isso, a gente consegue, né? Por isso que eu falo, quando estamos muito, obrigado, Deus abençoe, quando estamos muito fraquinhos, fragilizados na fé, temos que clamar a Ele, né? E Ele vai nos levantar. Vamos lá. João 10, 26 a 29. Isso aqui é bem importante para a gente entender um pouco mais acerca dessa perseverança, tá? João 10, 26 a 29. Estamos analisando a perseverança dos santos no ministério de Cristo, né? Ministério terreno de Cristo. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. É motivo de gratidão, irmãos, é gratidão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Entendeu? Então, veja como aqueles que não são ovelhas de Cristo, Ele não vai operar essa fé. Ele operou essa fé em nós, aprove Ele operar essa fé em nós. Nós somos seres humanos, falhos, fracos. Às vezes nós não suportamos alguma coisa que está acontecendo e pensamos muitas vezes em abandonar, mas Ele providencia todos os métodos, né, e meios para perseverarmos na fé. Os irmãos entenderam? E aqui na oração de Cristo, né, João 17:12, a oração sacerdotal, vai falar sobre os demais discípulos que Cristo manteve perseverando, manteve salvo. Vai falar sobre Judas que se perdeu na oração sacerdotal, 17:12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Então aquele que de fato não é ovelha, esse Cristo não vai guardar, Cristo não vai proteger, não será operada a fé no coração dele. Todos esses recursos que nós temos para nós perseverarmos, eles não terão à disposição. Então veja que privilégio grande é essa eleição, né? Não há nada, irmãos, nada que a gente possa almejar mais nesta vida que vale a pena da eternidade inteira. Nós devemos pensar nisso com bastante temor e bastante gratidão a Deus, muita gratidão a Deus, né? E também, para a gente passar logo para o último capítulo e terminar, né? Vamos ver a perseverança no Novo Testamento. Vimos um pouco no Antigo Testamento, vimos no ministério de Cristo, né? Vamos ver um pouquinho no Antigo Testamento, Romanos, capítulo 8, passagem bem conhecida, né? Romanos 8, 28 a 30.
bem conhecida, mas vamos ver com essa perspectiva, né? Estamos falando de Deus operando a fé em nós a ponto de nós perseverarmos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, até sua lágrima, até sua tribulação, a sua dor, aqueles momentos de insegurança e incerteza que passamos na vida, de tristeza, de abalo emocional. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas continua o texto, olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. Aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. Aqui é Deus operando a salvação no indivíduo. Não é uma ação do indivíduo, é Deus fazendo essas coisas. Gente, é tão claro isso nas Escrituras. É muito claro isso nas Escrituras. Pode acontecer da pessoa falar assim: puxa, mas eu não consigo entender. Por que Deus faz isso a alguns, para outros não? Isso é perfeitamente normal, surgirem esses pensamentos, essas dúvidas. É perfeitamente normal. Mas a doutrina é essa, está revelada assim. E é simples de entender. Está escrito isso. É Deus operando esta fé. Certo? Nós sabemos que, porque uns e outros não, o critério é o beneplácito da vontade de Deus. Uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Deus é onisciente, conhece todas as coisas. E Deus vai fazer justiça, porque o pecado deve ser condenado, então haverá justiça. E Deus também é misericordioso e por misericórdia salvou o seu povo, salvou a sua igreja, né? E vemos aqui também em Romanos, capítulo 8 mesmo, versos 38 e 39. Veja como é claro isso. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós vemos aqui, né, desde as primeiras aulas lá, aquele que o Pai me dá, esse vem a mim, que vem a mim, de forma nenhuma eu lançarei fora, que a vontade do meu Pai é que eu não perca nenhum daqueles que Ele me deu. E é tudo contextual. E aqui nós vemos então que não há nada que possa afastar a pessoa do amor que está em Cristo. Ou seja, Deus operando toda essa coisa. Então como que nós perseveramos? Porque nós somos fortes e nós mesmos escolhemos, e nós somos super santos e consagradões e tal? Não. Nós perseveramos porque Ele nos dá toda essa ferramenta interna e esse amor em Cristo para nós perseverarmos. Então, mesmo nos nossos momentos de fraqueza e de falha nossa, nós temos ainda a opção de dobrarmos o joelho e falar: Senhor, me ajude, me erga para que eu volte a perseverar com alegria, porque eu tenho gratidão por isso que o Senhor fez. Porque se dependesse de mim, Senhor, eu estaria irremediavelmente perdido. Dependesse de mim, não tinha a menor possibilidade. É até estranho alguém achar que está na posição de escolher e ser salvo, né? Veja aqui também Romanos 14, 4. Romanos 14, 4. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou cai, mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para o suster. Então, nós olhamos e podemos julgar, né, a pessoa. Fala assim: esse daí não vai ser salvo não. Esse daí vai ser salvo. Esse aí é o pastor da igreja, imagina, esse é salvo, né? Pode ser que não, né? Vamos pela misericórdia, né? Vamos pela misericórdia. Eu creio na minha salvação, na minha eleição, mas eu sei que foi Deus que fez isso, né? Mas a gente olha e fala: não, esse aí vai se perder. Essa daí não tem jeito, esse vai se perder. Mas olha só o que diz aqui, ó.
Deus, o Senhor, Ele é poderoso para suster aquela pessoa. Aquela pessoa de fato é falha e tende a se perder mesmo. Seja ela quem for, ela tende a se perder. Mas o Senhor é poderoso para sustentar ela. Então, aplicando isso para a nossa vida pessoal, né? Eu sou falho e tenho tendência a cair. Fatalmente eu me perderia. Mas o poder não é meu. O Senhor é poderoso para me suster. Eu apenas vou falar: Senhor, muito obrigado, e por gratidão vou me mantendo na comunhão dos cultos, me alimentando nas escrituras, orando e seguindo em frente, tá? É isso. Aqui, ó, 16:25. Vê para mim quanto tempo passou que eu perdi totalmente a noção. O que eu falei aqui? Romanos 16:25. Tá? Romanos 16:25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. Então, tem muitas outras passagens, né? Mas nós vamos passar para a rejeição de erros ali, para a doutrina, para a gente terminar, né? Mas olha só, nós vemos contextualmente, no Antigo Testamento, ministério terreno de Cristo, e Novo Testamento, que é Deus que opera a fé no coração do homem, e é Deus que faz o homem perseverar, certo? Então, a nossa obrigação é, quando nós estamos esfriando, nós clamarmos a Deus, fazer isso, é assim que o eleito faz, certo? Não se deixa levar pela correnteza, ele é instruído a fazer isso. Senhor, me reerga, me levante, certo? Para que eu não desande, né? Tá? E consequências não favoráveis. Então, depois os irmãos leiam em casa aí 1 Coríntios 1, 8 e 9, 1 Coríntios 10, 13, 2 Coríntios 2, 1, 22, Filipenses 1, 6, 2 Timóteo 1, 12, Hebreus 6, 17 a 20, e fora isso tem muitos outros.